Eu vivi muitos anos da minha vida um relacionamento abusivo. Eu ouvia diariamente frases questionando a minha inteligência, as minhas capacidades e até o meu corpo. Frases como: um dia, Aline, vão descobrir que você não é tão inteligente quanto pensam que você é. Engraçado, Aline, que você é magra, só que é gorda ao mesmo tempo, mas tudo nos lugares errados. Sobra a barriga, falta a bunda. Olha só, especialista de saúde mental chorando desse jeito. Que fraude você é, hein? Todo santo dia. Imagina se alguém que você ama muito, um amigo, uma amiga, alguém da sua família, chegasse para você e te dissesse que vive esse tipo de relação. O que você encorajaria essa pessoa a fazer? A sair desse relacionamento? A denunciar de alguma forma o abusador? Ou talvez a se mudar de cidade, morar bem longe dele? O que um amigo, uma amiga de verdade, faria nessa situação? Guarda essa pergunta porque ela é chave aqui dessa nossa conversa hoje. Quando eu fui convidada para estar aqui, eu decidi revelar a identidade desse abusador. Porque eu acredito que pode ser importante, inclusive para pessoas que passam por situações semelhantes. O abusador era eu mesma. Eu mesma falava para mim todas aquelas frases. E vez ou outra, desatenta, eu ainda falo. Ou então, quando eu recebo um desafio muito grande, como esse de estar aqui nesse palco hoje, um sonho antigo meu, essas vozes elas voltam para me atormentar. Mas hoje existe uma diferença fundamental na forma como eu percebo essas vozes, na intensidade e no volume delas. E é sobre essa diferença minha fala aqui hoje. Mas antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de observar algo muito interessante que acabou de acontecer aqui. Quando eu iniciei a minha fala, eu percebi uma tensão no rosto de todo mundo presente. Mas quando eu disse que a abusadora era eu mesma, eu senti uma espécie de um alívio. Eu certamente me sentiria assim também se eu estivesse aí ouvindo uma outra pessoa falando aqui no meu lugar. Porque afinal de contas, é normal. Todo mundo fala assim consigo mesmo. Todo mundo fala assim. É normal. E o problema está aí. É normal. Nós normalizamos condutas, hábitos, comportamentos completamente nocivos para a gente. Tem um terapeuta que eu admiro muito, Roberto Crema, que ele há alguns anos cunhou uma expressão chamada normose, a patologia da normalidade. E é tão louco isso, porque a gente passa, às vezes, uma vida buscando se encaixar em padrões estéticos, padrões daquilo que a gente acredita que é sucesso. Às vezes, coisas que nem tenham a ver com a gente está lá, se esforçando para se encaixar. Uma maluquice isso, né? E todos nós, de uma maneira ou de outra, a gente passa por esse tipo de pressão social. Eu vou contar uma história de um passinho para fora da normose que eu dei recentemente. E assim, a cada vez que a gente ousa fazer alguma coisa fora da normose, parece que essas vozes elas se intensificam. Quando a gente ousa fazer algo diferente, as vozes elas ficam mais fortes. Até 2020, eu morava num apartamento grande em São Paulo, num bairro nobre. Aparentemente estava tudo muito bem, muito sucesso na minha vida, era muito reconhecida pelo meu trabalho. Mas quando veio a pandemia, eu senti um certo desencaixe. Eu decidi mudar muita coisa na minha vida. Mudei a forma como eu trabalho e eu decidi também mudar de cidade. Eu saí daquele apartamento muito bonito para viver numa cabana no meio do mato em Florianópolis. Desde menina, desde pequenininha, o meu sonho sempre foi viver perto do mar. Eu nasci numa cidade muito pequena, agrícola, no interior do Paraná, bem longe da praia, e todo ano os meus pais faziam um esforço danado para levar a gente passar alguns dias na praia. A gente ia acampar. E assim, por mais que eu nunca tenha sido muito fã de acampamento, aqueles dias na praia eram os melhores dias do meu ano. E eu sempre tive esse sonho de um dia morar perto do mar. Eu levei mais de 30 anos para obedecer a minha menininha, mas ali naquele momento eu decidi obedecer. E eu fiz isso, eu fui. E aí eu estava lá ainda me encontrando naquela realidade paralela, né, de viver perto do mar, no meio do mato, com espaço,
sair de um confinamento num apartamento em São Paulo para ir para um lugar onde eu tinha a possibilidade de caminhar na natureza, a possibilidade de, enfim, viver a minha vida com tanta liberdade. Um dia comum, eu fui no portão receber uma encomenda que chegou do correio e quando eu voltei, do lado da entrada da minha casa, eu vi um gatinho prostrado em cima de uma poça de sangue. Dava para perceber que ele já estava há muitos dias ferido. Quando o gatinho está para morrer, ele normalmente se esconde num cantinho e ele fica bem quietinho, só esperando a morte chegar. Era essa a situação desse gatinho. Eu não pensei duas vezes, peguei uma caixa de papelão, 2 saquinhos de plástico, assim, porque o cheiro dele estava muito forte. Peguei esse gatinho, coloquei dentro da caixa e eu pude perceber que ele pesava menos de 1 quilo, um gato adulto. Ele estava pele e osso. Quando eu peguei ele, dava para ver, os ferimentos eram tão profundos que dava para ver até os ossinhos dele. E eu vou parar por aqui, porque quando me falam essas coisas me dá um ruim na barriga, não quero provocar isso em ninguém. Mas fato é que eu peguei esse gato, levei ele para uma primeira clínica que num primeiro momento assim nem quis atender, porque disse que aquele gato não tinha a menor chance, que eu não era tutora do gato, que era um gato qualquer de rua, enfim, coisas que a gente vai se deparando, obstáculos, né? Resumindo a história, 3 clínicas depois, 5 cirurgias, muitos R$1.000 e muita ajuda recebida também, o gatinho ficou desse jeito, bem bonito. Só que assim, eu estava vivendo a minha vida da liberdade, né? Não fazia parte dos meus planos ter um bichinho de estimação, algo que me prendesse, algo que me gerasse tanta responsabilidade assim. Então eu tive uma ideia brilhante, falei assim, eu vou cuidar desse bicho até ele ficar curado. E aí depois eu coloco ele para adoção. E aí, nessa minha estratégia... Vocês acham que deu certo? Claro que não, né? Nessa minha estratégia, eu pensei assim, eu não vou colocar nome nele, porque assim, eu não me apego, né? Então eu chamava ele de gato. As pessoas até achavam criativo, né? Porque eu chegava para preencher prontuáriozinho ali dele e tal. Qual é o nome dele? Gato. Olha que interessante, né? Enfim, decidi chamar ele de gato por um tempo, fui me apegando, fui me apaixonando, e aí chegou um momento que eu assumi que aquele gato veio de presente para mim. Tinha algo muito importante ali para eu aprender nessa jornada, e foi uma saga. E aí, quando chegou o momento de dar o nome dele, como vocês podem perceber aqui, ele é bem estrábico. E aí eu pensei, eu vou homenagear, né, vou colocar o nome dele em homenagem a alguém que eu admiro bastante, que também é estrábico. Sempre gostei muito de estudar, e aí eu pensei, me vieram 2 nomes à cabeça, né? Pode ser o Howard Gardner, que é o pai da teoria das inteligências múltiplas, coisa que eu estudei muito na minha vida, me aprofundei bastante nisso, dava aula, palestra a respeito desse assunto. E pensei também no Jean-Paul Sartre, o pai do existencialismo. Entre Howard Gardner e Sartre, achei que Sartre seria mais sonoro para chamar o gatinho, e assim foi. Eu não sei se foi pelo fato de falar Sartre, Sartre, Sartre várias vezes ao dia, que eu senti vontade de me aprofundar mais no existencialismo de Sartre. E a base da filosofia é que a existência precede a essência. O que isso significa? Primeiro, o ser humano nasce. E depois ele vai se desvendando, ele vai se construindo, ele vai se elaborando a partir das vivências, das compreensões, das aprendizagens. A gente vai se construindo. Nessa época eu já estudava psicanálise. E a filosofia de Sartre me ajudou a entender melhor a psicanálise de Lacan, Jacques Lacan, que é a linha que eu me aprofundo hoje. E o Lacan, citando Sartre, ele diz o seguinte: os animais, eles são naturais, os seres humanos não. Uma abelhinha, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo, que é de um grande psiquiatra e psicanalista brasileiro, Jorge Forbes. Ele conta assim, para a gente compreender melhor, né, o que Lacan, o que Sartre estavam querendo dizer com isso. Uma abelhinha, ela nasce sabendo se comunicar. Ela já nasce sabendo o que ela veio fazer. As abelhinhas se comunicam com maestria. E elas constroem a mesma colmeia há milhares e milhares de anos. Não tem uma abelhinha que tem uma ideia assim, de construir uma colmeia num design diferente, num formato mais sexy, ser o Oscar Niemeyer das abelhinhas. Não tem isso.
Nós, seres humanos, segundo Lacan, nós nascemos com uma essência vazia. A gente vai se descobrindo ao longo da vida. E é por conta dessa essência vazia que nasce uma confusão logo nos nossos primeiros anos de vida, que dá fermento a todas aquelas vozes que eu comecei a minha fala aqui. Por a gente não saber quem a gente começa a olhar para fora. É o nascimento do desejo. Então a gente toma uma decisão sem orientação ali, ainda perdidos, né, em relação à vida, olhando para fora. Então assim, quando eu tiver aquele brinquedo, aí sim eu vou ser feliz. Quando eu estiver em tal lugar, aí sim eu vou ser feliz. Nas férias é que eu vou ser feliz. Quando eu finalizar tal curso, quando eu terminar a graduação, quando eu conseguir aquele relacionamento dos sonhos, aquele emprego dos sonhos, aí sim eu vou ser feliz. A gente vai atrelando a nossa felicidade a algo fora da gente. E isso tudo gera muito sofrimento, gera muito desencaixe. A gente não controla em absoluto o que está fora. E o que está fora a gente perde. Então existe essa sensação de desencaixe, de angústia. Só que tem uma equação interessante aí. A gente pode lidar mal com esse vazio, sentindo tudo isso, sentindo ansiedade, se comparando. E a comparação, na minha percepção, é a porta de entrada para o inferno. A partir do momento que a gente está se comparando com o outro, a gente está ali, dando um lugar para essas vozes que essas vozes não merecem. Só que tem uma forma de a gente lidar bem com esse vazio também, com esse vazio de essência. Porque é nesse vazio também que nasce a nossa criatividade, a nossa genialidade, a nossa inventividade, a nossa superação. É nesse vazio. E isso é um processo. Mesmo as pessoas mais evoluídas, mais iluminadas, mesmo os grandes terapeutas, ainda escutam essas vozes. A diferença é a relação que essas pessoas constroem com essas vozes. Tem uma especialista em diversos assuntos maravilhosos, em criatividade, a Elizabeth Gilbert. Ela escreveu um dos meus livros favoritos da vida, A Grande Magia. E ela tem um exemplo nesse livro que eu gosto muito. Ela fala o seguinte, que toda vez que a gente tem uma aventura, que a gente vai fazer algo novo, que a gente recebe um convite para criar, nem que seja a gente escrever uma dissertação, uma tese, a gente, enfim, colocar algo nosso no mundo, a gente é convidado para uma viagem de carro. No volante está a gente, condutores das nossas vidas. Só que nessa viagem, por mais que a gente não queira, vai um passageiro inconveniente. Ela resume todas essas vozes na nossa cabeça a medo. O medo, ele vai nessa viagem também. Se a gente fica tentando expulsar o medo do carro, fica tentando não ter medo para daí fazer alguma coisa, aí lascou, a gente não faz nada. O medo ele vai estar presente. Em certa medida, no seu devido lugar, o medo ele é importante, porque é o que faz a gente ter atenção, é o que faz a gente se preparar, se precaver. Em determinada medida, o medo ele é bem-vindo. Só que qual que é o lugar do medo, segundo Elizabeth Gilbert, nessa viagem de carro? No banco de trás. E existem algumas regras que nós, condutores, podemos colocar para essa viagem. O medo, ele não pode sequer escolher a música que vai tocar no carro. Ele não pode mexer no GPS, em hipótese alguma, pensar em tocar no volante. Nós somos os condutores. Eu quero compartilhar com vocês algumas estratégias que têm me ajudado a seguir melhor essa jornada da vida, a me tratar muito mais como uma grande amiga do que como uma inimiga abusadora. A primeira estratégia tem a ver com ouvir as nossas necessidades mais básicas e fisiológicas. Parece óbvio isso, mas não é. A gente não respira bem. A gente não respira profundamente. Vamos fazer uma pausa aí. Respirar aqui. A gente respira curtinho na nossa ansiedade. A gente não dá para o nosso corpo o alimento que o nosso corpo precisa.
Quantas vezes a gente se envenena comendo coisa que a gente sabe que não vai fazer bem, né? A gente não dá para o nosso corpo a qualidade, a quantidade de sono que o nosso corpo precisa. A partir do momento em que a gente dá para o nosso corpo tudo o que ele precisa, ele vai despertando uma inteligência extraordinária. Ele vai ajudando a gente a liberar a intuição. A gente vai limpando esses canais da intuição que faz com que a gente siga o nosso coração. Segunda estratégia é a gente se conhecer melhor. Uma árvore que não aprofunda suas raízes, qualquer ventinho derruba. Assim é a gente também. A gente fica muito sensível à crítica se a gente não sabe bem quem a gente é, de onde a gente veio, qual é a nossa ancestralidade, qual é a nossa história, qual é a nossa origem. O que motiva a gente, do que a gente gosta, quais os nossos traumas. Ai, Aline, mas é tão ruim mexer nisso, fazer terapia e tal. Enquanto a gente não traz à tona essas questões para poder ressignificar, isso tudo que a gente viveu ainda está mandando energia psíquica que vai nortear os nossos comportamentos. A gente não cura aquilo que a gente não conhece. E a terceira estratégia, e última aqui dessa fala, é a gente conseguir silenciar, contemplar e agradecer. Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, mesmo nas situações mais complicadas, a gente sempre vai ter motivo para agradecer. Sempre, sempre, sempre. Respirar, acordar sem dor. Tem um livro que eu gosto muito, Como Ser Pleno no Mundo Caótico, do consultor de saúde mental do Google, Tim Desmond, que tem uma parte do livro, um subtítulo que é Aprecie a ausência de dor de dente. A gente apreciar, saborear essas coisas que a gente tem, não esperar perder algo para poder agradecer. Uma vez um grande professor da minha vida falou para mim o seguinte: nós somos o céu. As situações que acontecem nas nossas vidas, os nossos pensamentos, são as nuvens. Às vezes nuvens fofinhas, lindas, agradáveis, às vezes nuvens carregadas, pesadas, mas as nuvens sempre passam. Nós ficamos. E só essa percepção já me daria motivo suficiente para agradecer essa joia que o Prem Baba me deu, que foi ele que me ensinou isso. E gratidão é o que eu sinto nesse momento por vocês terem me ouvido com tanta atenção. Obrigada.